2020, a história se repete. A sombra, Edgar Allan Poe. Não veja este vídeo sozinho. Vós, que me ledes, estáis ainda entre os vivos, mas eu, que escrevo, terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens. E quando eles as tiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas, e muito poucos de entre eles encontrarão matéria para fecundas meditações nos caracteres que eu gravo com um estilete de ferro nestas tabuinhas. O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na terra. Muitos prodígios, muitos sinais haviam ocorrido, e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas negras da peste. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores dos desígnios das estrelas, não ignoravam que os seus prenunciavam desgraça e, para mim, o grego Eno, como para outros, era evidente que atingíamos o fim desse 794º ano, em que, à entrada do Carneiro, o planeta Júpiter fazia sua conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito particular dos céus, se não me engano muito, manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as meditações da humanidade. Uma noite, estávamos 7 nos fundos de um nobre palácio, numa sombria cidade chamada Ptolemais, sentados em volta de algumas garrafas de vinho cor de púrpura de quilos. O compartimento não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze, e a porta havia sido moldada pelo artífice Corinos e, produto de hábil mão de obra, fechava por dentro. De igual modo, protegiam esse compartimento melancólico negras tapeçarias, que nos poupavam a visão da lua, das estrelas lúgubres e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e a lembrança do flagelo não se tinham expulsado facilmente. Havia à nossa volta, junto de nós, coisas que não posso definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais, um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentidos estão cruelmente vivos e despertos e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas. Esmagava-nos um peso mortal. Estendia-se-nos pelos membros, pelo mobiliário da sala, pelos copos por onde bebíamos, e todas as coisas pareciam oprimidas e prostradas naquele abatimento, todas, exceto as chamas das 7 lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa orgia, alongando-se em delgados fios. Elas assim se quedavam, ardendo pálidas e imóveis, e na mesa redonda de ébano, e cujo brilho transformava em espelho. Cada um dos convivas contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas. Não obstante, compelíamos-nos a rir, e estávamos alegres à nossa maneira, uma maneira histérica, e cantávamos as canções de Anacreonte, que não passam de loucura, e bebíamos à larga, muito embora a púrpura do vinho nos lembrasse a púrpura do sangue. É que no compartimento havia uma 8ª personagem, o jovem Zoilo, morto, estendido a todo o comprimento e amortalhado, era o gênio e o demônio do cenário. Aí, esse não tomava parte no nosso divertimento, apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os seus olhos, em que a morte só semi-extinguira o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer. Mas embora eu, Oino, sentisse os olhos do defunto fixos em mim, a verdade é que me esforçava por não me aperceber do amargor da sua expressão, e, olhando obstinadamente para as profundezas do espelho de ébano, eu cantava em voz alta e sonora as canções do poeta de Teus. Gradualmente, porém, o meu canto cessou, e os ecos, rolando ao longe por entre as negras tapeçarias do aposento, foram enfraquecendo, indistintos, e desvaneceram-se. Mas eis que do fundo dessas tapeçarias negras onde morria o eco da canção se erguia uma sombra, escura, indefinida, uma sombra semelhante àquela que a lua, quando está baixa no céu,
Pode desenhar com as formas de um corpo humano, mas não era a sombra nem de um homem, nem de um deus. Olhe apenas para o centro da espiral. Não olhe para o lado. Concentre-se apenas no centro da espiral. Imagine-se mergulhando dentro dessa espiral, sempre olhando para o centro dela. Quanto mais você olha, mais vontade de olhar você tem. Eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você vai olhar imediatamente para a palma de uma de suas mãos. Quando eu chegar no 3, você vai olhar imediatamente para a palma de uma de suas mãos. Atenção. 1, 2, 3. Olhe para sua mão agora.